Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento. Os louvores, Senhor, todos foram para Ti, Senhor. Com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, não somos profissionais, mas há um desejo em nosso coração, Senhor, de louvar, de cantar, de bendizer o Teu nome. Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que tudo que, Senhor, foi enviado nessa noite, Senhor, seja recebido com perfume agradável, Senhor, diante de Ti. E nesse momento, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós cremos que toda vez que o povo de Deus se reúne, todas as vezes, Senhor, que a Tua igreja se reúne, uma das principais razões, além, Senhor, de adorarmos, além, Senhor, de cantarmos, além de declararmos que Tu és Deus, nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra, Senhor. E toda vez que nós ouvimos a Tua palavra, nós somos fortalecidos, somos exortados, somos, Senhor, trazidos, Senhor, à nossa realidade espiritual. E a Tua palavra, Senhor, ela nos constrange. A Tua palavra, ela nos alimenta. A Tua palavra nos vivifica, Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, repreender toda e qualquer tentativa do inferno de impedir que a Tua palavra seja anunciada, ouvida, recebida e produza frutos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Toda a tentativa do inferno de roubar a atenção, de roubar, Senhor, aquilo, o lugar de honra que é do Senhor, nesse tempo, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós nos oferecemos a Ti, Senhor, para ouvir e receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ocupe o lugar que é dele por direito no altar, nas nossas vidas e no meio da congregação. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Os irmãos podem sentar. Os irmãos que estão aqui no templo podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a ministração e irmos direto para a palavra, eu quero só publicamente, fazer então em nome da igreja, em nome do ministério, a nossa saudação, o nosso agradecimento aos nossos pastores, ao pastor Samuel, a pastora Simone, que juntos então foram trazidos para Passo Fundo para nos pastorear nesse dia que foi escolhido para homenagear os pastores, o dia do pastor evangélico. Então, nosso agradecimento, o nosso desejo que Deus continue renovando a assunção sobre a vida desse casal, pastor Samuel, pastora Simone. O pastor Isaías não está aí, mas o pastor Isaías tem estado ao lado do pastor, a irmã Marli, o pastor Paulo estava aí também, com a irmã Margarida, o pastor Osmar, a irmã Salete. Então, o nosso desejo e o nosso parabéns pelo dia do pastor, e que a bênção de Deus seja renovada sobre a vida de cada um de vocês, tá? E que nós possamos orar também agradecendo a Deus por todos aqueles pastores que já passaram por aqui, que dedicaram um pouco das suas vidas para cuidar de nós. Que sejamos gratos então por cada um, e que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Amém? Tem uma palavra que está no meu coração desde
exatamente sexta-feira passada. Eu não sabia que nessa semana o pastor ia me convidar para ser o mensageiro, para trazer a palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração durante uma aula, lá no Colégio Garra. Eu sou professor, e um dos colégios em que eu dou aula é o Colégio Garra, ensino médio. E no final de uma das aulas, a coordenadora foi dar um recado, tirou um tempo para conversar com os alunos, avisos gerais. E durante a fala da coordenadora, algumas palavras começaram de uma frase que ela falou. Deus começou a falar no meu coração. E desse agir de Deus na minha vida, falando comigo, ministrando comigo, esse agir de Deus resultou em uma conversa com os meus alunos lá na terça-feira, a respeito daquilo que eu estava sentindo. É óbvio que eu não fiz uma pregação, porque eu não estava no púlpito, né? Mas um pouco do que eu vou compartilhar com vocês é o que Deus começou a trabalhar na minha vida na sexta-feira. E um pouco disso eu compartilhei com os meus alunos. Então Deus permitiu que eu falasse um pouquinho lá no Colégio Garra para os meus alunos, para uma turma muito querida que eu tenho, que Deus colocou. Acho que Deus reserva algumas pessoas para dizer: ó, essas aqui você tem algumas coisas que eu preciso dizer para eles. Eu tenho tido muita oportunidade de falar para eles várias coisas, inclusive sobre fé. E eu peço oração para os irmãos. Nós temos vários professores na igreja e nós precisamos muito da oração dos irmãos. É uma batalha árdua ser professor de adolescentes no mundo velho que nós estamos. Dentro de uma sala de aula é um micromundo. Tudo que vocês veem e se surpreendem na nossa cidade, no nosso país, no mundo, com as notícias, essas coisas estão dentro das salas de aula. Toda essa diversidade, toda essa mudança, toda essa falta de valores que eram muito importantes e que hoje parece que não são mais importantes na sociedade em que nós vivemos. Ou que muita gente está fazendo muito esforço para dizer que não é mais importante. A gente convive com isso diariamente. Então, eu peço oração por mim e por todos os professores que estão incumbidos dessa árdua tarefa de ser professor nesse tempo. Não é uma tarefa fácil. Os nossos valores são combatidos diariamente dentro da sala de aula. E nós temos que pisar em ovos o tempo inteiro, né? Porque é muito fácil eu falar aqui para vocês. Agora, eu transformar os meus princípios em um discurso dentro de uma sala de aula não é uma coisa simples. Então, que os irmãos orem por aqueles que são professores, funcionários de escola, que trabalham em escola, monitores, né? Que o Senhor possa abençoar para que tenham sabedoria para agir nesse tempo difícil. Amém? Então, o que eu quero falar com vocês, eu vou basear aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o texto que o Senhor colocou no meu coração. Está lá no livro de Mateus e no capítulo 6. E durante boa parte do capítulo 6, a ideia que se repete é essa do tema que o Senhor colocou no meu coração. O tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos assistindo, participando desse culto pelas redes sociais, é: o pai que está em secreto e vê em secreto. O pai que está em secreto e vê em secreto. E eu quero ler com vocês então primeiro Mateus 6, alguns trechos de Mateus 6 então. Mateus 6, capítulo 1 ao versículo 4 primeiro, que diz assim: o título é a prática da justiça. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terão galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E eu quero ler também o 5 até o 7, que diz assim, versículo 5: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E eu quero ler também 16 a 18, Mateus 6, 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu pai, que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Essa é uma passagem que sempre faz eu pensar muito a respeito do que eu faço e a respeito do que nós fazemos como cristãos. E muitas vezes, quando eu paro para meditar e comparo com algumas coisas que eu vejo, às vezes com a minha própria prática, às vezes eu tenho que ir ao Senhor e pedir perdão. Não são muitos capítulos da Bíblia em que uma mesma ideia é repetida várias vezes. Não são muitos. E nós temos um capítulo da Bíblia que, pelo menos em relação a 3 temas, Jesus é muito explícito, instruindo aos discípulos e instruindo aqueles que ouviam o seu sermão, que aqueles que seguem a Cristo, eles devem agir de maneira diferente. E especificamente, Jesus estava falando: olha, sejam diferentes dos hipócritas, não hajam com hipocrisia, não façam de forma explícita as coisas para ser vistas pelos homens, mas preocupem-se em fazer as coisas para agradar aquele que vê em secreto. Preocupem-se em fazer as coisas em secreto, para que aquele que em secreto está, possa recompensá-los publicamente. E esse ensinamento, meus queridos, eu quero crer que talvez seja um dos ensinamentos mais negligenciados na vida cristã moderna. Isso eu falo de alto a baixo, de liderança, e principalmente se nós pensarmos a nível de grandes líderes. Me parece que algumas lideranças entenderam exatamente o contrário. Tudo que vocês fizerem, tirem foto, postem, publiquem, digam aos 4 ventos, compartilhe ao máximo, toda vez que praticares alguma justiça.
A impressão que eu tenho é que alguns líderes, alguns pastores, eles estão fazendo escola porque entenderam exatamente ao contrário do que Jesus disse. E por isso muitos de nós acabamos reproduzindo isso, que nós ouvimos, que nós vemos e agimos da mesma forma. O que eu quero falar nessa noite para vocês, e aqui eu vou trazer um pouquinho do que eu falei para os meus alunos na linguagem escolar. A frase que me chamou a atenção e que há muito tempo, desde que o aluno me chamava a atenção, desde que eu estava no ensino fundamental me chamava a atenção, porque repetidas vezes os professores, a maioria de nós aqui já estudou, alguns nem lembram mais, faz tanto tempo, né, Flávio? Faz muito tempo, mas eu vou refrescar a memória então do compadre lá. Uma das coisas que a gente se ouvia, tem uma atividade para fazer e vale nota. Essa parte final, e vale nota, era determinante primeiro para nós saber se íamos fazer ou não. Eu, você e a torcida do Flamengo fazíamos assim. Vale nota, vou ter que fazer. Não vale nota é a mesma coisa que dizer, olha, não é para fazer. Tá? Se nós pegarmos essa geração, então, às vezes até o que tu diz que vale nota, eles fazem exatamente o contrário. Vale nota quer dizer, é uma sugestão, então pode fazer ou não pode fazer. E o que me chamou a atenção na fala da minha coordenadora lá aquele dia na sala de aula foi o seguinte, que ela chegou e ela foi justamente falar de coisas que não valiam nota, que os alunos estavam fazendo ou não fazendo e não valiam nota. E Deus começou a falar no meu coração a respeito das coisas que valem nota e das coisas que não valem nota no reino de Deus. Para os alunos eu chamei a atenção deles e eu quero trazer aquilo que eu falei numa linguagem escolar para o mundo espiritual, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu falei para eles é o seguinte, e que eu quero compartilhar, trazer, estender isso a cada um de nós. Provavelmente aquilo que nós fazemos e como nós fazemos as coisas que não valem nota, aquilo que não traz uma consequência imediata, aquilo que não dá nada se eu fizer ou não fizer, aquilo que eu não sou obrigado a fazer, provavelmente o que eu faço dessas coisas, o quanto eu faço dessas coisas e como eu faço essas coisas, falam mais de mim, falam mais de quem eu sou do que as coisas que valem nota. Provavelmente aquilo que você faz em secreto, em oculto, revele mais sobre a sua identidade do que aquilo que você faz à vista do pastor, aquilo que você faz à vista da sua esposa, aquilo que você faz à vista do seu irmão em Cristo, aquilo que você faz à vista do seu patrão. Provavelmente as coisas que você faz em secreto, elas digam muito sobre quem você é, muito mais do que aquilo que vale nota, aquilo que você faz à vista. E eu acredito que é isso que Jesus estava tentando dizer para os seus discípulos. Ele estava tentando dizer, olha, os hipócritas, eles se importam com aquilo que vale nota, eles se importam com aquilo que é publicado, eles só fazem se for para ser visto, se for para ser compartilhado. Não tinha Instagram naquela época, mas se fosse, só se eu puder tirar uma foto e compartilhar.
eles se importam com isso. Mas se não for para aparecer, eles não dão esmola, eles não ajudam o pobre, eles não fazem caridade. Se não for para todos verem, talvez eles não sejam fiéis. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos: cuidado, para que vocês não comecem a praticar justiça simplesmente para provar, mostrar, jogar na cara das pessoas que justos vocês são. O quão justos são os discípulos de Jesus? E eu quero dizer para você, bendito seja o capítulo 6 de Mateus. E aqui eu quero fazer um gancho, e eu não tenho como não encaixar com o dia do pastor. Pastor Samuel, pastora Simone, pastores que estão me escutando, que estão assistindo a live, bendito o capítulo 6 de Mateus na vida de vocês. Eu posso dizer porque eu sou filho de pastor. 23 anos, acompanhei a rotina do meu pai. A maior parte do trabalho de pastor, ninguém vê. A maior parte da rotina, do trabalho, do desgaste, do tempo dedicado dos pastores, das pastoras, não sai no Instagram, não tem foto para provar, ninguém viu. Não foi feito para ser visto por ninguém. Não foi premeditado. Porque a maior parte do trabalho pastoral, ele atende uma demanda variável. Por favor, deixa eu só aproveitar aqui. Se eu não falar aqui do pastor Paranhos, da irmã Ana, né? Se eu não falar do pastor, citei todos os pastores, não citei, obrigado, tá? Minha esposa aqui, a Júlia, me lembraram aqui, pastor Paranhos, né? Se eu não citei antes, estou citando agora, né? Mas pastor Paranhos e a irmã Ana, então, nossos pastores também. Pastor que está de volta, né? Então, a maior parte do tempo dedicado pelos pastores não é, embora seja muito tempo que se dedica a culto, a reuniões, reunião após reunião, né? 3, 4 reuniões em sequência, e às vezes a gente reclama que nós temos que participar de 2 em sequência. Agora, eu não vou pedir para levantar a mão quem já reclamou porque tinha mais de uma reunião em sequência, porque senão eu vou deixar vocês com vergonha, tá? E nem vou olhar para quem ficou vermelho agora. Mas embora seja muita coisa, participar de reuniões, planejar seminários, tudo isso, esse não é o maior tempo dedicado dos pastores. O maior tempo dedicado, e o tempo mais importante, é aquele que ninguém vê. É o trabalho em secreto. É aquele que não é feito por interesse próprio. Muito pelo contrário, porque nas madrugadas geladas o interesse próprio é dormir, bem quentinho, debaixo das cobertas. E aqui eu vou citar o exemplo do meu pai. O meu pai, o horário de ele orar sempre era às madrugadas. Justamente porque ele estava praticando a palavra. Ele orava em secreto. Depois que todo mundo dormia, e bem dormido.
E às vezes eu acordava para ir no banheiro e eu ouvia o meu pai não orando em voz alta, mas sussurrando, para que não fosse ouvido. E às vezes eu não ouvia nenhuma palavra, eu só percebia que ele estava chorando, pelos soluços. Não tinha muita palavra. Dificilmente nós vemos as lágrimas dos nossos pastores. Geralmente quando nós vemos é de alegria, porque é no momento de consagrar uma criança, de fazer um casamento, é um momento de celebração, é um momento de que ele está cumprindo o protocolo, cumprindo a sua obrigação, aquilo que é a rotina do pastor, do culto, a sequência, aquelas coisas, reuniões. Mas geralmente a gente não vê as lágrimas dos nossos pastores, porque as lágrimas dos pastores, elas são uma daquelas coisas que são feitas em secreto, derramadas em secreto. Mas eu posso afirmar com toda certeza, para quem é mais antigo, vários pastores derramaram lágrimas por você em secreto, para que você estivesse aqui. Eu tenho certeza absoluta que vários pastores, e não só pastores, vários irmãos que estão aqui, derramaram muitas lágrimas em secreto para que eu voltasse para a casa de Deus. Eu sou fruto de lágrimas em secreto, de orações em secreto, de pessoas que eu nem sei quem são, que não fizeram para contar para ninguém, nunca chegaram e dizer eu estava orando por você, mas eu sei, porque senão eu não estaria aqui. Porque com certeza havia uma legião de demônios explicitamente trabalhando para que eu não voltasse, para tirar minha vida. Mas Deus usou de todos os meios, inclusive colocar uma pessoa especial, uma mulher maravilhosa na minha vida. E para quem não sabe, não fui eu que trouxe a Diana para a igreja, foi ela que me trouxe de volta para a igreja. É por causa dela e da Júlia que eu estou de volta aqui, porque elas queriam vir, até contra a minha vontade. Eu empurrei com a barriga o que deu para elas não virem. Então tem coisas que hoje eu estou falando, eu não sou muito de falar essas coisas, tá? Mas eu estou falando. A imagem que nós temos dos nossos pastores e de muitas pessoas geralmente é por aquilo que é explícito, aquilo que é feito à luz, aquilo que aparece, aquilo que nós podemos ver, ou que nós podemos ouvir, ou que alguém viu, ou disse que viu. Mas graças a Deus, por Mateus capítulo 6, graças a Deus, que o nosso Pai, Ele está em secreto, Ele não pode ser visto. Nós não sabemos, nós temos uma ideia de que há um lugar em que Deus tem o seu trono e que Jesus está sentado à destra, à direita do Pai. Mas nós só temos não temos a capacidade de dimensionar o que seja o lugar onde Deus habita. Mas graças a Deus, que a imagem que Deus faz de nós é a imagem daquilo que nós fazemos em secreto. É de como nós fazemos e o quanto nós fazemos daquilo que não vale nota, daquilo que não somos obrigados a fazer. Ninguém é obrigado a perder uma noite de sono intercedendo por ninguém. Ninguém vê.
não sai no jornal, não sai no Instagram. Mas graças a Deus por Mateus 6, que diz que o nosso Deus, Ele está em secreto, Ele vê em secreto e Ele recompensa publicamente. Eu conheço algumas pessoas que me deram bofetadas na cara no quesito humildade. Eu vou dar um testemunho, eu dei esse testemunho para os meus alunos nessa semana. Eu não sei se a minha irmã está me escutando aqui. Talvez está escutando, ou talvez um dia ela escute. É a primeira vez que eu vou falar publicamente isso aqui. A minha família sabe, já que eu já falei para eles, testemunhei para eles. Eu nunca fui assim, eu e minha irmã nunca tivemos um relacionamento de mar de rosas. Nunca. Muitas diferenças. Ela deve ver em mim vários defeitos que ela acha grave, e eu via nela várias coisas que eu dizia, não dá. E foi assim. Depois de um tempo nós passamos a nos dar muito bem. Eu aqui, ela em Recife. Eu aqui, ela no Pará. Eu aqui, ela em Brasília. Graças a Deus, hoje realmente nós nos damos bem melhor. Mas nunca foi um mar de rosas. Quem pensa que família de pastor é mar de rosas, vai vendo. Não é, pastor Samuel? Pastor Samuel é filho de pastor, o Nicolas está aí, não? Não. Tá, então se salvou, pastor. Vai vendo que é mar de rosas. Mas uma das lições mais lindas que eu vi de humildade, Deus permitiu que quem me desse fosse a minha irmã. Ela não sabia até hoje, eu estou falando hoje. Um dia ela vai saber, alguém vai contar. Acho que eu não contei. Se eu já contei, por favor, não me chame de mentiroso, tá? Não, a questão não é que eu tenho certeza que eu não contei, mas a idade às vezes ela faz a gente, né? Meio Alzheimer style assim, né? Uma vez eu estava descendo aqui na Coronel Pellegrini de ônibus, uma chuva considerável. Estava chegando quase na parada, aquela que tem ali na esquina da Duque de Caxias, que é Coronel Pellegrini. Acho que é Santa Maria, Vila Fátima, o ônibus. E na época, quem é mais antigo na igreja vai lembrar, eu já testemunhei dessa irmã aqui, a irmã Maria Carvalho, que foi minha primeira professora de escola dominical aqui na igreja. O filho dela esteve aqui, o ano passado, acho, alguns cultos esteve aqui conosco. Ela era uma mulher que tinha vários filhos de vários pais diferentes. Ela era uma mulher negra, que morava aqui na Baixada da Duque de Caxias, na terceira casa de um terreno com 3 casas. Uma casa muito pequena, com muita limitação. Ela trazia papelões aqui na Nena desde aquela época, isso eu era criança, então vai lá 30 e tantos anos. E ela foi a minha primeira professora de escola dominical. Ela carregava um carrinho de papelão, de material reciclável. Na época ela chamava de papeleiro mesmo. Às vezes ela levava seus filhos, ela tinha 2 gêmeos pequenos que às vezes iam dentro do carrinho, os outros iam ajudando a juntar papel. Quando cansavam, iam para dentro do carrinho. Eu cansei de ver a família inteira assim. Criou seus filhos com muita dificuldade dentro do ambiente de criminalidade. Mas o meu testemunho não é sobre ela. E nesse dia em que eu passei de ônibus dentro do carro, estava frio e estava chovendo. E antes de chegar lá na esquina, uma quadra antes, eu vi que era o carrinho da irmã Maria Carvalho, que vinha descendo, muito carregado, de longe dava para ver. Mas dava para ver que ela não estava sozinha. Tinha mais alguém empurrando o carrinho com ela. E quando eu passei pelo ônibus, então, estavam do outro lado da rua, iam descer a Duque de Caxias. Quem estava ajudando ela a empurrar carrinho era minha irmã. Ela trabalhava no SESEC, quem é antigo também, SESEC era um centro de processamento de cheques do Banco do Brasil. Todo cheque que era dado, na época se usava muito cheque, era digitado, e um trabalho no SESEC era bem remunerado, era um bom trabalho. E ela ganhava bem lá no SESEC, ela usava umas roupas legais,
Umas dela e outras elas pegavam emprestado sem eu saber, minha. E eu acredito que é isso. Ela vinha de ônibus também, e ela deve ter visto no meio do caminho a irmã Maria Carvalho empurrando seu carrinho. Ela desceu com a roupa que ela estava do SESEC e ela ajudou a irmã Maria, eu não sei quantas quadras ela ajudou a empurrar o carrinho, debaixo de chuva, aquele carrinho pesado. A minha irmã nunca ficou sabendo que eu sei, mas Deus falou comigo. E a primeira coisa que quando eu olhei, será que se ela não estivesse ajudando, eu desceria a empurrar? A irmã Maria Carvalho, se a minha irmã não tivesse descido para empurrar, ela não saberia que ela estava no ônibus. Ela ia empurrar sozinha, ia demorar mais, mas ela ia empurrar, porque era a sua rotina. E muitas vezes, aquilo que nós não fizemos, ninguém fica sabendo que nós deixamos de ajudar alguém. Ninguém fica sabendo que nós deixamos de dar uma ajuda, um alimento para quem estava com muita fome, para não interromper o nosso almoço do domingo, o churrasco do domingo. Às vezes ninguém fica sabendo. Mas aquilo que a minha irmã fez sem a intenção de ser visto pelos outros, ela ajudou a modificar aquilo que eu pensava sobre ela. Eu não tinha parado para pensar nessa palavra naquela época, não vou ser mentiroso aqui para fazer um link. Mas ela estava mudando a imagem pública que eu tinha dela pelo que ela fazia em secreto, aquilo que não valia nota. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar na sua vida nessa noite. E que você perceba que o nosso Deus é um Deus que se preocupa com as coisas que não valem nota. A principal marca de um cristão é se preocupar e fazer bem as coisas que não valem nota. As coisas que ninguém vê. As coisas que ninguém te comenta. Aquelas coisas que você faz e você não vai receber um elogio porque ninguém viu. São essas a soma de todas essas coisas que fizemos e que não vale nota, que ninguém vê, que fizemos em oculto. E como fazemos essas coisas é que formam a imagem que Deus tem a nosso respeito. Não é a quantidade de pessoas que dão glória a Deus quando o pastor está pregando. Não é a quantidade de pessoas que pulam quando o ministério de louvor está ministrando. Não é o quanto você canta, o quanto você bate palma, que te faz um adorador. Mas é como a sua vida glorifica o Senhor em secreto. Quando o pastor não está vendo, quando nenhum irmão da igreja que pudesse contar está vendo. O que te faz um adorador é o que você faz e como que você faz as coisas para Deus que você não é obrigado a fazer. Que não faz parte da função que você desempenha, que não tem nada a ver com o cargo que você assumiu. As coisas que você não é obrigado a fazer falam muito sobre você. Isso se aplica a todas as esferas da nossa vida.
Puxando o link de novo com o que estava falando com os meus alunos. Várias coisas que nós podemos fazer, que não somos obrigados a fazer, que não aparece, que não vão dar uma consequência imediata, que não vale nota nem para ganhar nota e nem para perder nota. Você não ganha nota nem perde nota, ninguém vai saber. Eu dizia para os meus alunos, eu acho que eu falei esses dias para minha filha também, para a Júlia, tudo que nós fazemos ou não fazemos, mesmo que nós não percebamos, tem a nossa assinatura. Não é sobre ser obrigado ou não ser obrigado a fazer. Tudo que você fizer, mesmo que não era você para fazer, leva a sua assinatura invisível. É invisível, mas leva a sua assinatura. O jeito como você faz as coisas vai criando uma rotina, vai criando um padrão. Quem tem filho, vou usar o exemplo dos filhos aqui, eu tenho 2. Não vou usar o exemplo dos filhos. Não vou usar o exemplo dos meus, vou usar o exemplo do pastor Samuel. Se o pastor Samuel pedir uma vez para um dos filhos pegar essa garrafa e encher, e ele for e trazer, e no outro dia ele pedir a mesma tarefa para o outro filho, essa tarefa mínima vai trazer a assinatura de cada um deles. Talvez um deles não vai encher a garrafa, vai encher um pouquinho porque ele estava com pressa para fazer outra coisa. Talvez o outro vai encher tanto querendo agradar o pai que ele vai derramar e vai trazer a garrafa pingando. Quando acontece uma vez, às vezes é um acidente. Agora, quando repetidamente você faz as coisas que você não é obrigado a fazer do mesmo jeito, esse é um padrão que você cria, essa é a tua assinatura que você deixa nas coisas que você faz. Serve em casa, serve no trabalho. Eu já fiquei sabendo de empresas que precisavam de alguém para trabalhar, tinha uma vaga, e elas não fizeram entrevista, não fizeram nada. Elas simplesmente deixaram uma atividade para fazer ali, disseram, tinha 3, 4 pessoas concorrendo à mesma vaga, e simplesmente eles disseram, vocês vão passar a tarde trabalhando aqui hoje, e só. E eles observaram simplesmente como cada um fazia alguma coisa. E a soma das tarefas que aquelas pessoas fizeram, era uma assinatura que elas foram deixando. E se você fez 1, 2, 3, 4, 5 tarefas, todas da mesma forma, essa é a tua assinatura. Você faz as coisas assim. E o que eu quero dizer para você, meu querido, tudo que você faz longe da sua esposa, quando a sua esposa não vê, leva a sua assinatura. Tudo que você fala, o jeito que você fala, revela muito sobre você. Não o que você diz para ela quando está em casa, o que você diz também fala sobre você. Mas a forma como nós somos, como Deus forma a nossa imagem, como Deus diz assim, a assinatura do Roberto é essa, é principalmente por aquilo que nós fazemos em secreto. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção, porque Deus tem trabalhado assim comigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mas presbítero, aquilo que a gente faz não é importante que a gente haja como cristão? É óbvio, gente. Como diria o Rogério, é óbvio, gente.
Mas, minha gente, tá louco? É óbvio que sim, mas aquilo que eu expresso publicamente, aquilo que eu faço e todos veem, deve ser um reflexo da vida secreta que eu levo quando ninguém vê. Porque se não for, eu estou encaixado nessa palavra, a hipocrisia. Hipocrisia também é fazer uma coisa à vista, mas ser completamente diferente na vida secreta. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, quando Deus precisa escolher alguém para fazer alguma coisa, para colocar em algum lugar, quando Deus precisa fazer uma seleção, Ele não olha para aquilo que nós fazemos em público. Ele conhece a nossa assinatura secreta, que nós deixamos em tudo aquilo que nós fizemos em secreto. Eu não vou ler, mas lá quando Deus escolhe, manda Samuel ungir um rei no lugar de Saul, porque Saul, ele não queria mais Saul como rei. E Saul vai à casa de Jessé, e vem o primeiro filho mais forte, o guerreiro, o que tinha porte semelhante ao de Saul, que podia substituir a altura Saul pelo porte, pela beleza, pela força física, pela disposição. Então Deus diz uma coisa para Samuel. Deus diz assim: eu não vejo como o homem vê. O homem olha o exterior, mas eu vejo o coração. Graças a Deus, pastores, por essa palavra. Se dependesse do homem, talvez pastor Samuel, pastora Simone não estariam aqui. Mas Deus olha o coração. E essa palavra que eu estou usando também para os pastores, mas que tem que martelar aqui, que tem que mexer com alguma coisa aqui, que tem que fazer nós refletirmos sobre o que nós temos feito em secreto. Quando ninguém vê, quando ninguém pode contar que viu para ninguém. O que nós fizemos ou como nós fizemos com aquilo que nós não somos obrigados a fazer. Então quero deixar essa palavra para você nessa noite. As coisas que aparentemente não valem nota, elas falam muito mais de você do que aquelas que aparecem. E Deus olha. Quando Ele olha para você, Ele não olha o que você diz, Ele não olha o que você está fazendo, Ele olha, Ele sabe a tua assinatura secreta. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que você fique de pé, você que está aqui. Quem estiver em casa, se quiser ficar de pé, por favor, eu convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Eu quero que você tire um tempo para refletir sobre as coisas que você tem feito em secreto. Seja no teu casamento, seja no teu trabalho, quando ninguém vê. Seja no teu WhatsApp, quando você vai excluir e ninguém vai saber que você teve aquela conversa. Eu quero que você tire um tempo para deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar essa palavra no seu coração. O que você tem feito nesse tempo
que você tem, que você pode escolher o que fazer, como fazer, se vai fazer, se não vai fazer. E como você tem usado o teu tempo para definir se você faz ou não faz as coisas que você não é obrigado a fazer? Como você tem feito? Talvez você vai chegar a uma conclusão e vai dizer: olha, eu tenho deixado uma assinatura que não tem sido legal. E a imagem que Deus tem a teu respeito tem muito a ver com essas coisas que você faz em secreto. Às vezes nós nos esquecemos que nós somos absolutamente transparentes para o Senhor, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nenhum lugar podemos esconder do Senhor. Lá no ventre da baleia, e essa semana teve um Jonas novo por aí, né? Semana um outro vivente aí foi parar dentro da boca da baleia por alguns segundos, para que a palavra de Deus não passasse por, né? Ah, é impossível, tá lá, o cara tá vivo. Foi cuspido, mesma coisa, foi cuspido. Nem que você vá para o fundo do mar, a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a profundidade, nem a altura, nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. O Deus que está em secreto e vê em secreto. Feche os teus olhos aí, meu querido. E nessa noite eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que, em secreto, têm derramado o seu coração diante do Senhor. Que em público, à vista, tem sido forte, tem tentado não deixar transparecer. Mas você tem passado por um tempo de muita luta em secreto, de muitas lágrimas derramadas, de muitos momentos que você não tem força sequer para expressar com palavras a tua dor, a tua tristeza. Mas você tem em público, à vista das pessoas, perto da família, perto dos filhos, você tem tentado ser forte e não transparecer. Eu quero dizer que as tuas lágrimas, meu querido e minha querida, elas são secretas só para a tua família. Elas são secretas só para as pessoas, os teus amigos. Mas Deus viu, Deus vê toda lágrima que você tem derramado. Em nenhum momento o teu Deus te abandonou. Em nenhum momento o teu Deus te desamparará. A promessa que Jesus deixou, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ela se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Você sentirá o poder da presença e do carinho do Senhor nesses dias. Você verá que aquele que te guarda, Ele está em secreto, mas Ele vê em secreto. Eu quero, em nome de Jesus, orar por aquelas pessoas que, quando estão em secreto, elas têm dificuldade de ser fiel a Deus. Vem à igreja, ouve a palavra, fazem propósitos com Deus, mas quando saem daqui, facilmente o inimigo rouba a palavra, rouba a promessa. E você tem sofrido porque você não consegue obedecer ao Senhor. Eu quero, em nome de Jesus,
orar e pedir: Senhor, fortalece essa pessoa para que ela possa mudar a assinatura que ela tem deixado nas coisas que ela faz em oculto, em secreto. Os pensamentos, as atitudes, as palavras. Faz uma obra, Senhor, de transformação e de libertação. E que nessa noite vários irmãos, várias pessoas que estão nos ouvindo, talvez pela primeira vez, participando de um culto, tomem a decisão de deixar que Tu possas, Senhor, agir em suas vidas, para mudar, Senhor, essa assinatura que ela tem deixado, Senhor, nas coisas que ela faz. E que a nossa vida secreta possa ter uma assinatura, Senhor, que agrade o Teu coração. E que uma vida secreta de fidelidade, de oração, de consagração, não para ser vista pelos homens, mas porque Te amamos, Senhor. Porque Te amamos é que a nossa vida secreta deve ser ofertada a Ti, Senhor. Que a nossa vida secreta, a nossa vida pública, as nossas atitudes públicas sejam um mero reflexo da intimidade da nossa vida secreta que temos contigo, Senhor. Que a nossa vida pública tenha a mesma assinatura que deixamos na nossa vida privada, na nossa intimidade, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos. E mesmo quando não há mais ninguém, quando as luzes se apagam, quando a noite chega, quando o silêncio toma conta, nós queremos ofertar a nossa intimidade a Ti, Senhor. E obrigado porque Tu vê em secreto. Obrigado, Senhor, porque cada intercessão dos irmãos que em secreto tem dedicado anos a fazer esse trabalho sem que ninguém saiba. Esse trabalho não é vão no Senhor, Ele terá recompensa. E eu quero, em nome de Jesus, agradecer pela vida dos nossos pastores, pelo pastor Samuel, pela pastora Simone, por todos os pastores que nos apacentam, que cuidam de nós, aqueles que, os atuais e aqueles que já dedicaram anos da sua vida a nos pastorear. Que a Tua graça seja renovada, que a unção do Teu Espírito Santo, que as forças sejam renovadas. Tu, ó Deus, que está em secreto, possa recompensar publicamente tudo aquilo que é feito em secreto, tudo aquilo que é feito por amor ao reino, tudo aquilo que é feito pelo amor às ovelhas, tudo aquilo que é feito, Senhor, para cumprir a vocação. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando e fazendo essa palavra frutificar na nossa vida durante toda essa semana, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.